Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre o poder executivo. Então, dando continuidade, àquela sequência de aulas sobre a organização dos poderes, é chegada a hora de a gente discutir esse poder que é responsável por executar as políticas públicas. A gente viu, no poder legislativo que os órgãos de cúpula do poder legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios tem notadamente competências legislativas, competências para editar normas, mas também tem algumas competências materiais, até mesmo algumas funções atípicas jurisdicionais, Existe uma alocação de competências fixada na Constituição. No caso do Poder Executivo não é diferente. Nós vimos na aula sobre o processo legislativo que o presidente da República, por exemplo, pode editar medidas provisórias e até mesmo leis delegadas, que são atos normativos. Mas a grande atribuição do Poder Executivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, está direcionada à articulação e execução das políticas públicas. Então, o Estado arrecada tributos para executar políticas públicas e para custear todo o seu funcionamento, e é no âmbito do Poder Executivo que essas políticas públicas vão acontecer. Então, vamos pensar assim, por exemplo, na questão da educação. A gente sabe que existem leis que regulamentam o processo educacional. No caso da Lei de Diretrizes e Bases, ela é uma lei nacional, de competência do Congresso Nacional, que articula aí diretrizes normativas para o funcionamento da educação. Mas quem implementa o projeto educacional do país, quem articula as universidades públicas, as escolas públicas, é o Poder Executivo. Então, essa é a diferença. O Executivo ele vai ter um foco direcionado para essa articulação das políticas públicas. No caso da questão penal e penitenciária, nós vimos que há competências normativas para legislar sobre o assunto penal e também sobre o assunto penitenciário. Mas quem vai contratar pessoas para trabalhar no presídio, quem vai contratar empresas para prestar serviços para que aquele presídio exista e aconteça essa política pública penitenciária, é o Poder Executivo, certo? E do mesmo modo que no Poder Legislativo nós vamos ter atribuições de competências e de estruturas no âmbito da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, no caso do Poder Executivo nós também vamos ter essa divisão. Então, no âmbito nacional, a cúpula do Poder Executivo é exercida pelo Presidente da República, O Presidente da República é essa chefia do Poder Executivo, ele que é chefe de Estado e chefe de governo, porque aqui no Brasil nós adotamos essa forma presidencialista de governo. Ele vai ser o órgão de cúpula, digamos assim, a presidência da República será esse órgão de cúpula do Poder Executivo. Mas é óbvio que o Poder Executivo não pode ser exercido por uma única pessoa. Então, o presidente, junto com o vice-presidente e com o seu gabinete, ele vai articular essas políticas públicas de forma desconcentrada e descentralizada. Como assim? O presidente da República ele vai nomear ministros, ele vai nomear chefes de missões diplomáticas, ele vai nomear pessoas que vão trabalhar em diversas funções para que esse Poder Executivo cubra todas as demandas muito, muito amplas de políticas públicas que existem no país. Então, quando o presidente da República ele cria novos órgãos, quando a presidência da República cria novos órgãos para setorizar trabalhos, isso se chama desconcentração. Aqui numa linguagem muito simples, muito tranquila, não vamos nos preocupar com um aprendizado num nível muito aprofundado, porque esse é um curso de noções básicas. Então, esse processo de desconcentração ocorre quando um órgão, aqui eu estou exemplificando com a presidência da República, cria outros órgãos para alocar competências e atribuições. No caso dos ministérios da Presidência da República, esses órgãos vão ser fixados com base em temas, assuntos. Eu crio o Ministério da Educação, da Saúde, da Segurança, do Trabalho, enfim, a criação desses ministérios ela é uma prerrogativa do presidente. O Ministério da Saúde, da Educação, ele não tem previsão constitucional. Ele é criado por iniciativa do presidente da República. Por isso que a gente vê que quando há uma troca presidencial, pode haver uma reforma ministerial. O presidente que está aí, ele destituiu o Ministério da Fazenda e juntou com a Previdência para que existisse o Ministério da Economia.
Quando a presidenta Dilma estava à frente do governo, ela criou alguns ministérios. A cultura já foi ministério, hoje é uma pasta da educação. Então, essa reforma ministerial ela é possível porque os ministérios eles não têm uma previsão constitucional. Eles são criados por um ato normativo de iniciativa do presidente da República e eles podem ser reformados com uma certa facilidade, certo? No âmbito dos estados, o órgão de cúpula do Poder Executivo é a governadoria do estado. Então, o governador, com o vice-governador, vai criar órgãos também que a gente vai chamar de secretarias. Então, a secretaria também do esporte, da educação, da saúde, vai ter aí essa criação e essa nomeação, né, de secretários como uma prerrogativa do governador, certo? Do mesmo jeito que o presidente pode escolher os seus ministros, o governador pode escolher e nomear os seus secretários, né, das secretarias. Então, é uma lógica, né, diferente. Nós elegemos uma pessoa que vai ter a competência para nomear toda uma estrutura, todo um aparato estatal. Já lá no Poder Legislativo, a gente vê que a gente elege vários parlamentares. É claro que cada parlamentar vai ter autonomia aí para nomear alguns assessores, algumas pessoas que vão articular algumas funções, mas aqui no Poder Executivo é muito maior essa atribuição, né, de nomear, estruturar o aparelho estatal. E no âmbito dos municípios, quem vai exercer essa chefia do Poder Executivo são os prefeitos e as prefeitas, né? Os municípios eles estão, né, descentralizados, então estão próximos de todos nós também. Então, o órgão de cúpula do Poder Executivo mais próximo de cada um de nós é a prefeitura do município onde cada um habita, né? Existe uma prefeitura com um prefeito ou uma prefeita ali, né, que vai também ter essa atribuição de nomear pessoas para compor as secretarias. No âmbito do município, a gente também chama de secretaria, para desempenhar essas atribuições, certo? Também há uma coisa interessante de ser registrada, que essa desconcentração que acontece, né, com a criação de ministérios pode ser feita de uma outra forma, certo? Que outra forma é essa? Quando eu tenho um poder, né, vamos aqui o Poder Executivo, e essa articulação, né, de políticas públicas se dá através de uma criação de uma pessoa jurídica, que é um conceitozinho que vocês aprofundam quando vão estudar lá o direito civil, né? Então, quando eu crio uma pessoa jurídica, né, pública, e eu coloco um orçamento para essa pessoa jurídica, eu abro concurso público para nomeação dos cargos dessa pessoa jurídica, e eu deixo essa pessoa jurídica se administrar por conta própria, esse processo se chama descentralização. Qual é a diferença da desconcentração? Na desconcentração, eu tenho a criação de órgãos que vão permanecer vinculados, né, ao órgão que criou os novos órgãos. No caso, o presidente da República cria ministérios e os ministros estão subordinados ao presidente. Quando o presidente cria uma nova pessoa jurídica, por exemplo, ou o governador do estado, ou o prefeito do município, essa pessoa jurídica ela vai ter mais autonomia. Ela vai ter um orçamento, vai ter pessoal e ela vai, né, se regular, se administrar. A vinculação que essa pessoa jurídica vai ter com o poder público que a instituiu é uma vinculação, né, de prestar contas, né, de se submeter a uma certa fiscalização, mas é uma lógica um pouco diferente. Que exemplos a gente pode pensar de pessoas jurídicas criadas pelo poder público, né, para executar serviços públicos de maneira mais autônoma? Vamos pensar nas nossas universidades federais e universidades estaduais. Elas não são um braço do poder público que continua vinculado a esse poder. Elas estão subordinadas, de certa forma, né, a um poder de controle, fiscalização, mas elas têm uma autonomia própria e elas têm um reitor ou uma reitora que vai ser nomeado para exercer aquela administração. Então, o poder público, né, também pode se estruturar dessa maneira. E a grande maioria de pessoas jurídicas, né, que vão ser criadas e também a grande maioria de órgãos que vão ser criados vai estar no âmbito do Poder Executivo, porque é ele que tem essa competência de tocar a máquina pública, prestar serviços públicos. Então, é mais comum que no Executivo a gente tenha esses processos de desconcentração e de descentralização. Estou explicando aqui de uma forma super simples, porque é um curso de noções básicas, mas esse assunto ele tem uma complexidade bem significativa quando a gente vai estudar mais a fundo, certo? Então, essa é a nossa primeira compreensão, né, de como que esse Poder Executivo se articula, se estrutura para desempenhar as suas funções, certo? Uma outra coisa que é interessante a gente pensar é como que os agentes da cúpula do Poder Executivo são eleitos e substituídos. Nós temos eleições majoritárias para presidente e vice-presidente,
governador e vice-governador dos estados e também do Distrito Federal e prefeitos dos municípios. Isso quer dizer que, quando a gente tem lá o sistema de votação, a gente não vai ter aquela lógica proporcional que a gente estudou no Poder Legislativo, até porque só existe uma cadeira, digamos assim, né, uma vaga de governador, de presidente e de prefeito para cada ente federado, não é mesmo? O que pode acontecer no processo eleitoral dessas figuras é a questão, né, do segundo turno. Quando a gente tem, né, um certo número de eleitores nos municípios, a gente vai ter votações que precisam passar aí, né, por um resultado que garanta a maioria dos votos válidos para eleger um presidente, um governador, um prefeito, né, uma chefia do executivo. E quando a gente não alcança no primeiro turno essa maioria, quando a gente tem menos da maioria votando em cada um dos candidatos, a gente pega os mais votados e joga esses dois candidatos para uma nova votação nos segundos turnos, né? Então, é possível que haja esse momento. Tem cidades que tem segundo turno, tem cidades que, pelo número de eleitores, não vai ter aí segundo turno, ok? E a sucessão dessa figura, né, do chefe do executivo, ela segue uma lógica diferente. Lá no Poder Legislativo, a gente viu que quando um senador ele não pode continuar o mandato, ele já tem eleitos com ele 2 suplentes. Né, já que o mandato é muito longo, a gente tem esses suplentes eleitos com cada senador. E no caso dos deputados e também dos vereadores, a gente tem que a sucessão é feita pelo próximo da fila daquele partido que não alcançou o coeficiente eleitoral, né, as primeiras posições, né, daquela coligação com base no coeficiente eleitoral para, né, garantir um assento. Então, essa é a forma de substituição lá no Poder Legislativo. Aqui no Poder Executivo, o que é que a gente tem? Vamos pensar na composição, né, da presidência da República. Quando a gente vota, né, a gente vota num presidente e num vice-presidente. Se acontecer qualquer coisa com o presidente, seja por uma situação transitória ou permanente, esse presidente vai ser substituído pelo vice. Então vamos pensar uma situação transitória. O presidente viajou em missão diplomática. E aqui no Brasil precisa ficar algum agente para executar, né, os poderes da chefia do executivo. Quem vai ser chamado a suceder o presidente é o vice-presidente. Na ausência do vice-presidente, eu chamo o presidente da Câmara dos Deputados. Isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, ele está ali no órgão de cúpula do Poder Legislativo, mas ele pode suceder o chefe do Poder Executivo. Na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, eu chamo o presidente do Senado. Então, essas duas câmaras, essas duas casas do Poder Legislativo têm na cabeça, né, no seu órgão de cúpula, pessoas que poderão suceder as chefias do Executivo. E, em último caso, se todas essas pessoas não puderem exercer, né, o Poder Executivo momentaneamente, eu chamo o presidente do Supremo Tribunal Federal, que nós ainda vamos estudar, né, o Poder Judiciário, para exercer a presidência da República. É bem interessante, é assim que a nossa Constituição, né, estabelece. Então, essa sucessão se dá dessa forma, existe essa articulação entre os poderes, isso é algo interessante, porque os poderes eles têm de ter mesmo essa harmonia, né? E como a gente viu, tem funções típicas, atípicas, às vezes quem está no poder executivo é chamado a executar trabalho, né? Uma tarefa do poder legislativo e vice-versa, também no poder judiciário a gente vai ter funções judiciais, né, judicantes, mas também algumas funções normativas, algumas funções executivas. Então, existe essa harmonia entre os poderes. E os poderes, eles se fiscalizam e se controlam num sistema que a gente convenciona chamar de checks and balances, ou sistema de freios e contrapesos. Cada poder tem mesmo essa missão de interferir no outro poder, através do controle orçamentário, através de um controle jurisdicional, através da possibilidade de julgar crimes ou atos ilícitos cometidos pela chefia do outro poder. Então, existe uma harmonia desenhada, né, pela Constituição para que os poderes tenham essa articulação entre si, e esse aspecto da substituição, da sucessão, né, da chefia do Poder Executivo faz parte desse equilíbrio, certo? Outra característica desse aspecto é que o presidente da República ele tem muitas competências de nomear pessoas até mesmo dos outros poderes. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, nós ainda vamos estudá-lo, ele é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, e esse órgão de cúpula é composto por pessoas escolhidas pelo presidente da República. E não é assim só no Brasil, não. É comum que isso aconteça nos outros países também. Então, o presidente da República, ele é eleito. Nós elegemos uma pessoa que vai ter uma competência de nomear várias outras no âmbito do Poder Executivo, mas também no âmbito do Poder Judiciário, porque o presidente nomeia
vários agentes desse poder judiciário. E o mandato do Supremo, a gente vai ver que ele é vitalício. Então, hoje temos ministros do Supremo que foram nomeados por vários presidentes. Pelo presidente Bolsonaro, que está aí, pela presidenta Dilma, pelo presidente Temer, pelo presidente Lula, pelo presidente Fernando Henrique. Então, os mandatos são vitalícios. Eles só saem, né, do Supremo quando eles alcançam a idade de aposentadoria compulsória ou quando eles morrem ou pedem renúncia por algum motivo, não continuam os seus mandatos, né, a sua função ali de ministro do Supremo. Veja, a gente tem um poder nomeando membros vitalícios do outro poder. Existe uma harmonia entre os poderes. É assim que funciona. E é importante que a gente eleja presidentes e governadores que tenham uma seriedade, porque eles vão escolher pessoas que vão ter competência, inclusive, para julgar questões relacionadas ao poder executivo. Então, olha como a gente precisa ter esse equilíbrio bem desenhado, né? O presidente também vai nomear aí representantes nos tribunais, através, né, de processos que têm de escolha para a ocupação de algumas vagas nos tribunais superiores, que a gente ainda vai estudar. Então, existe todo um equilíbrio que é importante de ser compreendido. O presidente, no âmbito do Poder Executivo, ele também nomeia, por exemplo, chefes de missões diplomáticas. Ele nomeia o chanceler do Brasil, que é o ministro das Relações Exteriores, né? Então, é toda uma estrutura que precisa ser muito bem escolhida pelo chefe do executivo, por isso que é muito importante a gente escolher muito bem essa figura, certo? No âmbito dos estados, o governador também tem muitas competências nesse sentido. Ele também compõe, de certa forma, ajuda a compor o Tribunal de Justiça de cada estado. Ele tem competências relacionadas à nomeação de figuras, né, dos poderes como um todo. Então, isso é importante de ser compreendido, essa função, né? O fato de o presidente ser o chefe de Estado e também o chefe de governo coloca essa posição nas mãos dele. Então é muito importante que essa pessoa seja escolhida com atenção, com seriedade. Não é brincadeira escolher um presidente. É uma figura que tem uma competência muito ampla. Ele sozinho pode propor uma emenda à Constituição, ele sozinho pode fazer muita coisa. Então, a gente tem discutido um pouco das competências do presidente e é por isso que é tão sério, mobiliza tanto, né, o debate público quando a gente é chamado a uma eleição presidencial, porque é uma escolha que vai modificar muita coisa, né, nos rumos do país toda a vida. Então, isso fica aí como uma noção relevante. E essa, né, foi a nossa aula aqui sobre o poder executivo. É um poder que não tem tantos assuntos básicos, são coisas muito mais complexas que eu teria para falar. Então, como o nosso curso aqui está querendo apenas criar as bases, eu vou encerrar esse assunto por aqui, mas deixo bem claro que é um poder muito importante que tem uma repercussão em vários aspectos das nossas vidas.